Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, do Divino Rabi da Galileia, possa estar entre nós nessa noite e que a sua paz possa perpetuar-se por toda a eternidade. Há cerca de um mês atrás, chamado a uma casa espírita no centro de São Bernardo do Campo, onde iria ser executado um trabalho de cura física. E ali me chamaram então para proferir uma palestra, para que pudesse levar alguma palavra, um bálsamo suavizante para todas aquelas pessoas que iriam passar por tratamento. E então, eu cheguei um pouco mais cedo àquela casa, pedindo ao plano espiritual que pudesse me intuir, para que eu pudesse dizer alguma coisa, que pudesse trazer àquelas pessoas um pouco de paz para os seus corações tão atormentados. E fiquei observando as pessoas que ali adentravam. E eu observei primeiramente uma senhora, presumíveis 50 anos de idade. E aquela senhora, ao adentrar a casa espírita, trazia um lenço amarrado na cabeça. E ela sentou-se, fechou os olhos e começou a orar. Com certeza aquela senhora havia passado por um tratamento à base de quimioterapia, porque o lenço indicava que seus cabelos haviam caído. E eu observava a maneira como ela orava, com tanta devoção, com tanta fé. Observei um jovem casal, e a esposa trazia nos seus braços uma criança. E aquele casal sentou-se e tratava aquela criança com tanto amor, com tanto carinho. Com certeza tentando proteger o seu filho de todos os males. A criança com certeza estava enferma. E naquele momento os pais haviam trazido-a para a casa espírita para que ela pudesse obter do nosso Mestre Jesus um pouco de paz. Observei também um casal de velhinhos, e ali estavam amparando-se, com certeza, orando ao Pai Celestial, para que pudesse ter a paz dentro dos seus corações. E eu fiquei observando e pensando, o que dizer agora a essas pessoas? O que dizer para que aquelas pessoas pudessem ter um pouco de paz nos seus corações? E eu me recordei alguns tempos atrás na cidade de São Caetano. Me vi ainda criança, nesta cidade onde não havia para as crianças ali grandes emoções. As crianças apenas brincavam na rua, não havia televisão. As pessoas tinham casas simples e as crianças brincavam como aquelas crianças brincavam antigamente. Porém, nesse dia, naquela cidade, veio alguém para projetar um filme. E foi o grande alvoroço daquelas crianças, porque alguma coisa diferente ia acontecer. Iríamos assistir um pequeno filme. E esse filme nos chamou muita atenção. O filme trazia a história de Aladim. O mesmo Aladim que havia encontrado uma lâmpada, e quando ele esfregou aquela lâmpada, de dentro da lâmpada surgiu um gênio. E disse a Aladim: você pode me fazer 3 pedidos, eu vou lhe conceder 3 pedidos. E ali desenvolveu-se o filme. E nós, crianças naquela época, no dia seguinte brincávamos de Aladim, que nós havíamos encontrado uma lâmpada maravilhosa, e ali nós havíamos pedido para o Aladim, e o pedido era quase sempre a mesma coisa. Eu gostaria de pedir uma casa muito bonita para minha mãe, porque a minha mãe é a rainha do lar, então ela merece uma casa, porque não tinha tantas coisas para pedir. Mas se nós hoje pudéssemos encontrar-nos diante de um gênio, e ele dissesse a cada um de nós: vocês podem fazer um pedido,
o que é que nós pediríamos a esse engenho? O que é que nós pediríamos? Já pensaram nisso? Apenas um pedido. E eu fiquei imaginando, com certeza, eu pediria saúde para todos. Porque eu creio que a coisa mais essencial para o ser humano é a saúde. O resto dá-se o jeito. O resto nós trabalhamos, nós conquistamos, mas a saúde é primordial. Mas se nós vamos pedir saúde, o que é que significa saúde? Como é que nós podemos conceituar a saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, para que nós pudéssemos ter saúde, alguns quesitos básicos. Saúde significa um bem-estar social, um bem-estar físico e um bem-estar moral. E isso com ausência de patologias orgânicas. Ora, se para termos saúde é um bem-estar social, como é que nós estamos vivendo hoje dentro da nossa sociedade? Como é que nós vivemos hoje na sociedade? Ora, eu fiquei imaginando, outro dia fui fazer compras no supermercado, e quando fui passar pelo caixa, uma moça muito simpática, e eu então a cumprimentei, bom dia. Ela nem me olhou na cara. Outro dia fui ao banco e vi ali um casal, e eu então, para ser gentil, abri a porta para que eles passassem primeiro. Passaram, nem obrigado. E outra feita então, um pouco sarcástico, quando abri a porta para alguém passar, a pessoa não disse nada, eu disse muito obrigado. E ela teve a cara de pau de dizer de nada. Eu falei, não, mas é você que tem que falar obrigado. Porque nós estamos esquecendo algumas regras básicas para que nós possamos viver bem dentro da nossa sociedade. Um cumprimento, um sorriso, dizermos algumas palavras gentis às pessoas. Isso nos traz uma satisfação. Então, para que nós possamos viver bem dentro da nossa sociedade, nós precisamos começar a nos tratar com uma certa educação. Ora, mas também é um bem-estar físico. E como é que nós estamos tratando o nosso corpo físico? Hoje é quarta-feira. E ontem minha esposa ficou diante da televisão, assistindo propaganda. E eu pensei, mas por que você assiste propaganda? Ah, que hoje, terça-feira, vai ter, amanhã, quarta, vai ter grandes promoções. E eu não sei porque ela vê, porque a gente já não tem muito dinheiro para comprar, mas ela gosta de ver as promoções, não é? E de sexta-feira, então, é o dia todo em frente à televisão. Ah, sábado. Aí chega o sábado, promoção. Cerveja de todas as marcas, barato. E as pessoas vão lá, 1 quilo de feijão, 50 latas de cerveja. E aí passa o fim de semana todo. Agora vai vir o dia das mamães, né? Segundo domingo de maio. Aí passou a Páscoa, sempre a mesma coisa, né? A mamãe convida os filhos para passarem na sua casa. E a mamãe vai cozinhar. E os filhos então se preparam. Acordam muito cedo, 7 horas da manhã. Toma um pequeno cafezinho preto e vamos almoçar na casa da mamãe. E chega na casa da mamãe, de repente é uma feijoada. Ah, que coisa maravilhosa. 10 horas da manhã, vamos nos preparar para a feijoada. 5 caipirinhas, 10 cervejas. Aí vem a feijoada, empanturramos-nos desbacana. 4 horas da tarde, nos sentimos mal. De quem é a culpa? Do cafezinho que nós tomamos de manhã. Aquele cafezinho não caiu bem. Né? Então nós começamos a trazer para o nosso corpo físico muitos mal-estar. Infelizmente, de trágicas consequências. Há algum tempo atrás, agora no mês de março, eu e meu cunhado que fizemos o exército juntos, iríamos completar 65 anos de idade. Só que esse meu cunhado é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa gentil, nunca vi discutir com ninguém, sempre uma piada, sempre um sorriso, mas tinha um defeito: era uma pessoa viciada no álcool. Então bebia muito, mas chamávamos a atenção e ele de alguma forma, não, eu só vou tomar alguma coisinha com meus amigos e voltaria para casa. Voltava depois da meia-noite.
mas estava ali muito saudável. De repente, o corpo começou a ter um tom amarelo. O fundo dos olhos estava completamente amarelo. Foi ao médico, apesar da nossa insistência, e o médico lhe deu trágica notícia. Disse-lhe o médico que você parar de beber agora, você terá 1 ano de vida. Se você continuar bebendo, 3 meses. E ele então, como viveu bebendo a vida toda, continuou bebendo. Houve um acidente, quebrou a clavícula, não pagava convênio médico, foi para pronto-socorro em São Bernardo do Campo. Quando arrumou uma vaga no hospital Mário Covas, no outro dia desencarnou. E como é que nós estamos tratando o nosso corpo físico? Ora, nós precisamos tomar alguns cuidados. As mulheres principalmente precisam fazer aqueles exames periódicos, né? Papa Nicolau, aqueles exames de prevenção de câncer de mama. Isso é necessário. Os homens com mais de 40 anos, fazer exame para evitar o câncer de próstata. Todos eles, exames muito difíceis de fazer, doloridos muitas vezes, mas necessários. Para que nós possamos ter um bem-estar físico, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, senão nós estaremos em enfermidade. E um bem-estar mental. E aí começa a nossa preocupação. Como é que anda o nosso pensamento? Será que os nossos pensamentos são pensamentos de amor? Será que os nossos pensamentos são pensamentos elevados? Porque se os nossos pensamentos não forem pensamentos de amor, se forem pensamentos de ódio, se forem pensamentos de inveja, nós podemos entrar num processo obsessivo. Nós podemos trazer, por afinidade, espíritos inferiores que se comprazem ainda no mal, a nos atormentar, num processo chamado de obsessão. E isso por quê? Porque ainda nós somos extremamente orgulhosos. Todos nós temos orgulhos excessivos. Nós nos achamos superiores a todos aqueles que nos cercam. Nós nos achamos aqueles que são de alguma forma superiores. Em que? Não sei, mas de alguma forma. Por exemplo, muitas vezes nós prestamos atenção. Vamos supor que eu chegasse aqui e dissesse aqui para vocês assim: nossa gente, como vocês estão bonitos, as mulheres lindas, maravilhosas, parece que emagreceram, porque da última vez estavam um pouquinho mais, agora emagreceram. Todo mundo ficaria feliz, né? Diria: e você, Dirceu, que simpático, né? Se eu dissesse agora para vocês: nossa, mas como vocês mudaram, estão mais gordos, mais feios, vocês diriam: e você, seu carequinha, gordo, feio? Porque, de alguma forma, nós nos sentimos humilhados de muitas e muitas vezes. Nós trazemos, através da nossa afinidade, espíritos que se comprazem em nos atormentar. Tudo por quê? Porque os nossos pensamentos ainda não são pensamentos elevados. Quando os nossos pensamentos forem de amor, então os espíritos superiores estarão próximos de nós e nós não precisaremos mais nos preocupar. Então, para nós termos saúde, nós precisamos ter esses quesitos básicos, cuidarmos do nosso pensamento, do nosso físico também, Então nós aí começamos a pensar na saúde. Ora, mas aquelas pessoas que ali vieram em busca de saúde, vieram movidas pela fé. E o primeiro quesito, quando adentramos a uma casa espírita, diz respeito à fé. Será que nós temos fé? Nós temos fé em Jesus? E aí nós nos recordamos de um soldado romano que era tido como um centurião. Por que centurião? Porque tomava conta de outros 100 soldados. Era o chefe de uma milícia de 100 soldados. E esse centurião, ele tinha um servo a quem ele amava muito. Então esse servo ficou enfermo, gastou muito com o médico. O servo não ficou curado.
Então esse homem romano, esquecendo o orgulho da raça, e um romano vai até um judeu, de nome Jesus, e diz a esse homem judeu: Senhor, eu tenho um servo que está enfermo, e se o Senhor puder, eu tenho certeza que o Senhor poderá curá-lo. Eu tenho fé, o Senhor pode curar o meu servo. E Jesus observava aquele soldado romano. Ele disse: muito bem, eu vou até a sua casa. Onde você mora, eu vou curar o seu servo. Ah, mas Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas que o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Porque o Senhor é como eu. Eu obedeço ordem, o Senhor também obedece. Quem lhe dá ordem é o imperador de Roma, mas quem lhe dá ordem é o Pai Celestial. E eu tenho muitos soldados, e se eu digo ao meu soldado: vá até ali e faça, ele irá e fará. E o Senhor tem à sua disposição espíritos maravilhosos, e se o Senhor disser a um desses espíritos: vá e cure esse servo, ele será curado. Jesus então admira-se, olha para os seus apóstolos e diz: nunca vi tamanha fé. Então o Senhor vá, porque o seu servo está curado. Será que a nossa fé chega a esse ponto de nós pedirmos a Jesus e dizermos de alguma forma: olha, ainda não sou digno, mas se o Senhor puder, por favor, me traga o prazer de uma saúde perfeita? Mas será que basta apenas a fé? Aí vem um segundo item para o nosso estudo: a perseverança. Nós precisamos perseverar, porque não basta apenas pedir. Nós pedimos, seremos atendidos, mas precisamos trabalhar. Aí nós nos recordamos de uma mulher que durante muito tempo teve uma hemorragia. Havia consultado todos os médicos e não havia sido curada. Porém ela sabia: Jesus iria passar pela sua cidade, e se ela fosse até Jesus e apenas colocasse a ponta dos dedos na veste de Jesus, ela tinha certeza, ela seria curada. Mas não bastava pensar, ela tinha que ir até Jesus, e foi. Apesar da dificuldade, apesar de estar num estado calamitoso, ela foi até Jesus. E ali vinha Jesus, 500 pessoas ao redor, tocando, pedindo, e ela lutou muito para chegar até Jesus. E de repente ela toca a ponta do dedo nas vestes de Jesus. Imediatamente ficou curada. Então Jesus olha para os apóstolos e diz: quem foi que me tocou? E os apóstolos começaram a rir: Senhor Jesus, foram tantos aqueles que te tocaram, foram tantos aqueles que estiveram ao seu redor, como é que nós vamos saber quem foi que te curou? E Jesus disse: esse toque foi diferente, porque eu senti sair de mim uma virtude. Ora, e que virtude era esta? Jesus foi o maior magnetista que o mundo conheceu. Jesus tinha um magnetismo tão forte, e esse magnetismo, aqueles que se aproximavam com fé, com perseverança, tocando, ficavam curados. E hoje nós ouvimos aqui agora, dentro de um tratamento de magnetismo. Ora, mas será que o médium tem esse poder de Jesus? É claro que não, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Mas o plano espiritual, a mando de Jesus, estará ao nosso redor, para que nós possamos sair daqui beneficiados pela paz e harmonia dentro dos nossos corações. Mas ainda assim, nós precisamos ter o merecimento. E o que significa ter merecimento? De alguma forma, trazermos os ensinamentos de Jesus e seguirmos aquilo que Jesus nos orientou. O que Jesus nos orientou?
amai-vos uns aos outros. Para que nós possamos amar a Deus, nós precisamos nos amar uns aos outros. Isso significa a palavra fraternidade. Dentro do Espiritismo, fraternidade significa que todos nós somos irmãos. E por isso precisamos nos amar. Ora, mas nós temos visto hoje um mundo de muita violência. Nós temos visto aí pessoas muitas vezes cometerem atos de maldade. E o que é interessante, se não fosse trágico, as doutrinas e as religiões que deviam trazer para as pessoas os ensinamentos de Jesus, amai-vos uns aos outros, infelizmente as religiões estão fracassando calamitosamente. Porque em vez de trazer o amor, parece que existe uma desagregação. Por quê? Porque cada um quer ter a posse da verdade. Em vez de levar o homem até Deus, estamos ensinando a desagregação. Então, por religião, muitas pessoas se afastam. Evangélicos, que muitas vezes não suportam católicos, católicos que não suportam espíritas, espíritas que muitas vezes querem ter a posse da verdade e esquecem dos ensinamentos de Jesus de simplicidade e de humildade. Mas será que um dia os homens aprenderão a amar-se? E foi aí que fizemos um estudo e encontramos um livro fantástico do senhor Divaldo Pereira Franco. E o senhor Divaldo Pereira Franco nos traz uma passagem para que nós possamos meditar, uma pequena história. Eu, quando li essa história, eu me comovi. E eu quero passar essa história com toda a emoção de que foi possuído quando eu li essa história. Então eu vou passar a vocês. Em nome do amor, chama-se o livro do senhor Divaldo Pereira Franco. E o senhor Divaldo Pereira Franco nos conta que sua santidade o Papa João Paulo II, quando ainda exercia o papado, quando ainda era Papa, ele teve uma enfermidade e afastou-se do sacerdócio. Ele estava com mal de Alzheimer e, portanto, já não se apresentava em público. E foi justamente quando ele estava mais enfermo que recebe uma carta do governo de Israel. E o governo de Israel pedia se sua santidade pudesse receber dentro do Vaticano um rabino. E nós sabemos, entre os cristãos seguidores de Jesus e aqueles que estudavam as leis mosaicas, houve uma separação. Então, cristãos e aqueles que seguiam a Moisés através do rabinato haviam se separado. Então, agora, o governo de Israel pedia a sua santidade que pudesse receber no Vaticano um rabino. Seu nome, Meir Lau, talvez o rabino mais importante do século XX, um homem maravilhoso, um homem adorado pelos judeus e pelos palestinos. E foram até sua santidade. Recusar o convite seria um grave erro diplomático, porque sua santidade já havia ido até Israel falar sobre o cristianismo. Então perguntaram ao Papa: recebe o rabino no Vaticano? E sua santidade então disse: vou recebê-lo com duas condições. Primeira condição, que o encontro seja breve. Segunda condição, que eu não fale muito, porque meu estado físico não dá para mim conversar muito. Foi acordado então. No dia aprazado, o rabino foi ao Vaticano. E agora estava ali um rabino e sua santidade o Papa. E o rabino levanta-se e diz: Senhor, eu vim aqui apenas para contar uma pequena história. Somente isso. Eu só quero contar uma história.
E essa história aconteceu em 1942. Em 1942, as tropas germânicas invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. De maneira que os nazistas separaram todos os homens judeus e enviaram para a câmara de gás. Houve um morticínio. E entre os homens judeus havia um que tinha uma esposa e um filho de 2 anos de idade. Ele encontrou a morte. E a esposa, agora uma judia, e seu filho de 2 anos de idade, sabia que dentro de pouco tempo ela também seria mandada para o extermínio, ela e seu filho de 2 anos. Mas a mulher judia conhecia uma senhora católica, uma senhora cristã, de muito bom coração. Então ela vai até essa mulher católica e lhe pede: senhora, eu sei que dentro de alguns dias irei para o extermínio, mas se a senhora adotar o meu filho, eu tenho certeza que ele sobreviverá. E foi tamanha o ardor com que aquela mulher judia pedia à mulher católica. A mulher católica concordou: eu vou adotar o seu filho, mas existe uma condição: o meu filho é judeu, e eu tenho certeza, senhora, que Jeová tem grandes planos para o meu filho. Eu tenho certeza que um dia ele vai voltar para Israel, irá para um kibbutz aprender a doutrina de Moisés. Prometa-me que um dia, quando a guerra terminar, a senhora vai enviar meu filho para Israel. E a mulher católica prometeu. Dias depois, a mulher judia foi para o extermínio. Em 1945, a Segunda Grande Guerra Mundial terminou com todas as atrocidades. E agora, em 1946, aquela criança tinha 6 anos de idade. A senhora católica havia amado aquela criança como se fosse filho da sua própria carne. Amava-o, mas agora uma coisa atormentava. Ela queria que seu filho fosse cristão, mas ao mesmo tempo havia prometido à mulher judia mandar a criança para Israel. E agora, o que fazer? Grande foi o dilema. E ela então resolveu consultar um sacerdote ao norte da Polônia. Ela foi até esse sacerdote, um obscuro sacerdote até então, e disse a esse sacerdote: o que eu devo fazer? O sacerdote pensou, analisou. Ele disse: como cristã, você tem obrigação de tornar essa criança cristã. Como católica, você precisa batizar o seu filho, porque segundo os nossos dogmas, se ele não for batizado, quando morrer ele irá para o inferno. Porém, como cristã, você deu a sua palavra. Portanto, eu posso lhe orientar: envie a criança para Israel. E a mulher então, com dor no coração, enviou aquele seu filho amado para Israel. Fazia visita periódica, e quando não podia, escrevia. Até que um dia a mulher católica morreu, e a criança então hoje já era um homem. E agora o rabino olhava para a sua santidade e dizia: Senhor, sua santidade, eu sou aquela criança. Eu sou aquela criança que foi amada por uma mulher católica. Eu sou aquela criança em que a mulher católica cumpriu a promessa e me mandou para Israel para que eu pudesse tornar-me um rabino. E naquele momento, a sua santidade, João Paulo II, com lágrimas escorrendo pelos seus olhos, observava aquele rabino. E o rabino disse: mas isso não é o mais importante. O mais importante eu vou revelar agora. Porque, Senhor, o Senhor foi aquele sacerdote que orientou a mulher católica a mandar seu filho para Israel. E ambos estavam ali, lágrimas nos olhos,
De um lado, um rabino, de outro lado, sua santidade o Papa. Doutrinas até então antagônicas. Agora, os dois chefes, os dois líderes abraçaram-se com muita dignidade, a mesma dignidade que nós precisamos nos amar. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua doutrina, não importa a sua classe social. O que importa é que todos nós somos irmãos e precisamos amarmos-nos como Jesus nos amou. Porque talvez nesse momento, nas igrejas católicas, queira Deus que os sacerdotes estejam dizendo aos seus fiéis: vamos nos amar. Todos vamos esquecer a nossa doutrina e vamos voltar ao amor simples e humilde que Jesus nos orientou. Quem sabe nesse momento, nos templos evangélicos, os pastores estejam dizendo: ora, vamos nos amar, esqueçamos as diferenças, para que possa existir amor entre os homens. E nós espíritas, seguindo os ensinamentos de Jesus, num pensamento elevado, esquecendo o orgulho, esquecendo o egoísmo, esquecendo os preconceitos, trazendo para dentro de nós os espíritos amados, os espíritos superiores, que nesse momento encontram-se nesse ambiente sagrado, para curar a cada um de nós das nossas enfermidades. Se um dia nós aprendêssemos a nos amar, não haveria mais espíritos obsessores, porque nós seremos simples e humildes, como Jesus nos orientou. E quem sabe, neste momento, Senhor Jesus, se nós pudéssemos numa prece, nesse encerramento, dizer: Senhor Jesus, adentre o nosso coração. Senhor Jesus, adentre o coração dos nossos irmãos católicos, adentre os corações dos nossos irmãos evangélicos, budistas, muçulmanos, não importa a sua doutrina. Senhor Jesus, permita que nós possamos recebê-lo dentro do nosso coração. E Senhor Jesus, nos conduza para o nosso lar. E dentro do nosso lar, Senhor Jesus, abençoe o meu lar. Abençoe, Senhor Jesus, a minha família. Abençoe, Senhor Jesus, a esta cidade maravilhosa. Abençoe a este país maravilhoso que se chama Brasil. Meu Senhor Jesus, ampare a todo esse universo de 7 bilhões de espíritos encarnados, para que nós possamos voltar os nossos olhos para o Seu amor. E um dia podemos dizer: nós somos felizes porque nós nos amamos. E modificaremos esse planeta, onde não haverá mais necessidade, nem de policiais e nem de presídios, porque ninguém cometerá atrocidade. Não haverá mais desunião, e cada lar será como um pedacinho do céu aqui na terra. Os homens aprenderão a respeitar-se, e um dia, Senhor, nós viremos a esta casa, não mais para pedir, mas para agradecer. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos seus ensinamentos de amor, e que um dia nós possamos verdadeiramente trazer de dentro do nosso coração esse amor que está represado. E um dia não haverá mais enfermidade, não haverá mais espíritos obsessores, porque não seremos mais orgulhosos, não seremos mais egoístas, mas haveremos de praticar a verdadeira fraternidade, amarmos uns aos outros. Um bom tratamento a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Uma boa noite a todos.